sobre conselho. Último parágrafo dessa página, tem esse texto aqui eu considero importante no sentido da ordenação de uma pessoa para o santo ministério. O John MacArthur Jr. ele vai falar que o procedimento para ordenação, esse procedimento é constituído pelo conselho e pela orientação de todos. Ninguém vai ser ordenado numa convenção sem o conselho e a orientação da igreja que o recolhe. A Bíblia indica que a igreja primitiva tinha um processo específico pelo qual um grupo de crentes escolhia e separava os líderes para o serviço. A instrução de Paulo para Tito, que destacasse os presbíteros, ou escolhesse os presbíteros, em Tito 1,5, exemplifica uma série de passagens que insinua a ideia de um processo de ordenação. A base para a indicação era o reconhecimento de homens qualificados em cada uma das cidades. Uma boa definição de ordenação é a confirmação pública de uma qualificação ou dotação, isto é, de formação e experiência no ministério. O que é a ordenação? É a confirmação pública dos teus dons e dos teus talentos. Confirmação de Deus. Para a gente encerrar essa parte sobre confirmação. Falamos sobre confirmação da igreja, falar sobre confirmação de Deus. Tem aqui uma indicação que John Newton dá acerca desse assunto. Ele diz que deve existir 3 indicações para o chamado para o ministério. Ele vai chamar de desejo, competência e providência. Quer dizer, deve haver um desejo interior do vocacionado, deve haver competência para a realização do trabalho, e quem dá essa competência é Deus. Um curso como esse aprimora. É Deus que te dá o dom. O dom que Deus dá, ele pode ser aperfeiçoado, sim. E ele é aperfeiçoado como? No trabalho, no dia a dia, na experiência, numa sala de aula como essa, num congresso, num seminário, numa reciclagem. É a maneira como os dons que Deus te deu vão sendo aperfeiçoados. Os dons também podem ser negligenciados, podem ser enterrados. Jesus Cristo botou uma parábola sobre isso, né? Deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, conforme a sua capacidade. Quem recebeu 5, trabalhou, transformou em 10. E recebeu 2, trabalhou e transformou em 2. O que recebeu 1, conhecendo que o seu Senhor era severo e homem duro, ficou com medo de negociar aquele talento e negociar errado e acabar perdendo tudo, então enterrou. Eis aqui o que é teu. Servo mau e negligente. Tirai daquele que tem 1 e dá para o que tem 10, porque o que tem 10 provou que tem competência, então dá para ele. Fica sem. E fica sem. Então os talentos são Deus que dá, os dons são Deus que dá, as habilidades são Deus que dá, mas nós também somos chamados a exercitar esses talentos, a fazer eles serem multiplicados. É a produtividade, né? É a produtividade. Você pega uma pessoa aí, uma experiência como Claudio Corrêa de Andrade, Antônio Gilberto. Se ouve uma palestra de um homem desse, você fica boquiaberto. A
capacidade, a sabedoria, a experiência. Quer dizer, o talento que Deus deu para esses homens vem sendo desenvolvido ao longo de todo o seu ministério. Você passa a noite toda ouvindo um homem desse, quem quer mais? Professor, uma dessas coisas que vem também, dentro dessa capacidade e esse talento, quando assim, eu nunca tinha tido assim um encontro com aquele Ronaldo Lindor, né? Palestra dele, mas assim, conversar com ele, nunca tinha essa oportunidade. Quando foi este ano, ela teve um capacitar aqui, e nós fomos lá participar de capacitar. Eu tinha ouvido ele uma semana todinha, né? Uma semana toda que ele estava dando palestra. E com tanto conhecimento, com tanta experiência, com tanta bagagem, um homem simples de parar para te ouvir, para conversar com você, sem nenhum tipo de orgulho, soberba, né? O que mais me chamou a atenção, porque na hora da refeição estava ele lá na fila da refeição. Essa questão desse rapaz, homem com tanto conhecimento, é só muita graça de Deus mesmo. Com todos esses talentos, esses dons, a habilidade que ele tem para escrever, para discorrer no assunto, e é um ensino, que gera dentro da gente nessa contribuição. Ajude. Você vai ver um currículo de um homem desse, né? Você fica impressionado com o currículo, com a experiência dele. Então, Newton vai chamar de desejo, competência e providência. Providência é uma ação soberana de Deus, no qual, em um determinado momento da sua vida, ele vai abrir uma porta de oportunidade e vai te colocar lá. Mas a providência de Deus entra em ação no sentido dele abrir uma porta de oportunidade quando o desejo existe e as habilidades foram comprovadas. Aí Deus providencia o meio, a hora e o lugar para você entrar no ministério. Essas indicações aqui de Newton são importantes. Ele denominou a providência, que é a terceira indicação, de uma correspondente abertura da providência, mediante uma série gradativa de circunstâncias que apontam para os meios, o lugar e o momento de entrar de fato no trabalho. Esse fator cobre tudo o que discutimos até aqui. A soberania de Deus. Primeiro, convoca certos homens à liderança da igreja local. Convoca. Segundo, concede os dons para que desempenhem suas funções ministeriais. Terceiro, torna-os desejosos deste serviço, preparando circunstâncias para prover-lhes o lugar no ministério. A provisão do lugar no ministério para John Newton é o último fator. E depois do desejo e depois da confirmação das competências e habilidades. Existe, mas nós sabemos que qualquer igreja tem aqueles irmãos que têm esses dons, tudo nessas habilidades, o chamado. E por que leva assim como se fosse relaxadamente o trabalho, né, de ver a pregação, né, tem talento, toca violão, tá aquilo tudo. A gente vê até assim como um pastor tem, né? E depois assim abandona. Tem Mas pessoas... o chamado, né? A gente sabe que tem chamado, tá? Nós falamos sobre 3 tipos de chamados na primeira aula: o chamado geral, o chamado para o serviço, o chamado para o ministério. Talvez essas pessoas se encaixem no segundo chamado, né? O chamado para o serviço, e ele faz o serviço com muita habilidade. O pastor Joacim sempre dizia o seguinte: você está sendo separado para ser diácono, não significa dizer que você vai ser separado para ser pastor. Talvez você seja chamado para ser diácono. Tem uma pessoa que é um professor excelente na escola, não significa que Deus chamou ele para ser pastor, para esse ministério especial, mas chamou ele para esse serviço do ensino. Entende? Então a gente precisa saber distinguir isso: chamado geral, chamado para o serviço e o chamado especial para o ministério. Isso aqui é um grupo bem pequeno.
Não quer dizer que todas as pessoas que tenham habilidades e competências vão ser chamadas para o ministério. Somente aqueles que Deus escolheu. É claro que aqueles que Deus escolheu, todos eles têm as habilidades e as competências. Mas não significa dizer que todos aqueles que têm habilidades e competências serão chamados por esse ministério especial. Porque eles poderão servir a Deus alegremente naquele serviço dentro da igreja, como uma pergunta que o irmão me fez bem ali na última fila sobre o músico na igreja, sobre a questão do ministério e do serviço. Professor Noab, recentemente algumas irmãs falaram que vão deixar o cargo que elas exercem, afirmando que não estão agradando A, B ou C. A justificativa delas de não querer trabalhar mais é porque dizem que não estão agradando aos seus irmãos. Respondi para elas: o foco principal não é agradar os irmãos, é agradar trabalhando, fazendo a obra do Senhor para a qual vos foi chamada. Aí disseram: irmão, mas eu acredito que Deus não quer que eu trabalhe mais. Eu disse: em qual momento ele lhe disse isso? Não respondeu. Subtende-se que a resposta é não. Então fica fácil dizer que ela quer abandonar e não porque vê isso como uma saída para melhorar. A pergunta é: o que leva irmãos a pensarem dessa forma? Às vezes, a gente que está na frente de um trabalho, seja um pastor, seja um dirigente, está tendo aula de aconselhamento bíblico na outra sala, vocês vão ter essa aula, aconselhamento bíblico, teologia e psicologia. O dirigente e o pastor, o missionário, que está dirigindo uma congregação, uma igreja, ele tem que ter a habilidade de ouvir não somente o que os lábios estão falando, mas o que o coração está falando. Porque às vezes o coração está falando, os lábios estão falando uma coisa e o coração está falando outra. Eu já tive experiências dessa natureza e às vezes essa irmã, o que ela está querendo, talvez seja um consolo e um conforto da parte do pastor, do dirigente, em dizer para ela como o trabalho dela durante o ano foi maravilhoso, foi um reconhecimento. Então, às vezes, existem questões por trás de uma fala e a gente não percebe. E o dirigente, o homem que está na frente de uma obra de Deus, ele tem que ter muito cuidado com... São membros do corpo de Cristo, são pessoas muito sensíveis. Uma fala tua e você pode prejudicar a vida inteira dessa pessoa. Talvez ela esteja querendo ajuda, talvez ela esteja até querendo continuar o trabalho, mas ela fica intimidada de: pastor, será que eu estou agradando a igreja? Eu acho que eu não estou agradando, eu acho que eu vou entregar o cargo. Então precisa fazer essa leitura. Aconteceu recente agora, uma irmã, a congregação que eu estou à frente lá é pequena, são poucos irmãos. Né? Eu sou professor de escola, eu sou dirigente, sou coordenador de missão. Né? Mas não é porque congregação tem outro, Aí minha filha é professora, é a família sacerdotal. Cada um tem uma função. Não tem só uma função. Aí tem essa irmã que ela é secretária, é dirigente de oração e ajuda, não tem mais trabalho lá. E ela veio, né, irmã, porque é com a outra pessoa, porque eu acho que não está dando certo e tal. Eu disse: mas irmão, quem foi que falou? Não, foi preciso. Aí no culto de domingo lá, eu terminei mais cedo, disse assim: irmãos, a irmã tal está querendo pegar o trabalho e tal, porque ela está achando uma certa dificuldade. E o que os irmãos acham? A gente ajuda a nossa irmã para que ela continue, porque não tem outro, né? Eu vou fazer o quê? E é que eu vou isso aí, os irmãos, não, irmão, tá bom, foi um trabalho, se vinha, porque o serviço de oração parecia 2, 3 irmãs. São 7 irmãs ao todo, né? Mas parecia 3, já é quase a metade, mas é pouco, né? Aí, irmãos, o que os irmãos
irmão, tem alguém que passou no trabalho da irmã? Não, quando foi no ciclo de oração, até menino tinha. Né? E ela disse, não, irmã, tá assim, eu vou continuar. É assim É mesmo. uma questão só da Vamos no intervalo, irmãos, vamos comer ali uma coisa,